espírita pode participar da política? A política pode adentrar ao centro espírita? E assim, nós temos várias outras perguntas que normalmente são feitas quando há a discussão entre religião e política. E neste caso, o espiritismo, o centro espírita e a política. Primeiramente, entendamos que política é a arte e a ciência da administração pública para promover o bem. Isso é que é política, que não se confunde com política partidária, que normalmente defende determinadas ideologias e interesses de grupo. Então são coisas totalmente distintas. O Espiritismo é uma doutrina composta de princípios filosóficos, científicos e religiosos ou morais. Tem por base o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E o Centro Espírita, por ser uma entidade jurídica particular, ou seja, privada, com estatuto registrado, não é um local público para debates que fogem aos princípios da doutrina espírita. Então já podemos compreender que a política partidária, eleitoral, não faz parte das atividades, dos estudos, dentro do centro espírita. Portanto, ninguém pode utilizar o centro espírita como palanque para propaganda eleitoral. Normalmente, consta no Estatuto do Centro Espírita que isso não deve acontecer nas dependências ali da instituição. Mas o espírita pode participar da política? Ele pode ser um candidato quando das eleições? Perfeitamente, claro que sim, porque o espírita é também um cidadão no mundo. E como todo cidadão, ele tem o direito tanto de votar quanto de ser votado. Agora, o espírita tem uma ética que é baseada no Evangelho e na imortalidade da alma e, portanto, deve saber escolher muito bem a qual partido político irá se filiar, porque ele tem que se adequar a esse partido. O partido tem que se adequar a ele, dentro dos princípios da doutrina espírita. E ele também deverá, caso eleito, defender ideias que estejam sempre em contato, que estejam sempre com base nos princípios que formam a doutrina espírita. O espírita, portanto, terá uma conduta ética, de honestidade, de pensar sempre no bem coletivo, no bem do próximo, e assim jamais se deixar levar por conchavos, pela corrupção, por favores e interesses outros. O espírita não pode admitir isso e não deve fazer campanha política utilizando o movimento espírita, porque cada um usará da sua consciência para escolher o candidato que considere ser o melhor. Portanto, nada de utilizar o movimento espírita como plataforma para conseguir votos. Então, dentro de tudo isso que nós conversamos, nós então entendemos a política como essa boa administração dos bens públicos para todos. E, se não nos candidatarmos, no exercício do voto, saibamos escolher bem o candidato, não pelos rótulos que ele apresente, mas sim
pelas ideias que defende, pelos valores morais que possui na sua existência e pelo seu histórico de vida. E depois das eleições, não esqueçamos que precisamos conscientemente continuar a exercer a nossa cidadania, acompanhando o trabalho daqueles que foram eleitos, fazendo as cobranças necessárias para que o bem para todos prevaleça sempre, tanto no executivo quanto no legislativo. Então, nós podemos abordar sim a política, não a política partidária. Podemos participar sempre com esse pensamento de fazer o melhor para a sociedade humana na sua transformação moral.